Dani, você é positiva? E aversiva? Não, também não. E mista, é? Não, não, também. Então o que você é, Dani? De verdade, nenhum desses rótulos me define apropriadamente, porque eu sou mesmo do time da medicina veterinária baseada em evidências. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqueles que não me conhecem ainda, eu sou a doutora Dani Ramos, médica veterinária comportamentalista do Psicovet, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco da minha linha de trabalho, que talvez vocês já tenham ouvido falar um pouco, mas que não é assim tão simples como tem se pregado por aí. A gente vai falar hoje sobre a medicina veterinária baseada em evidências. Esse negócio de sair por aí resgatando, pescando um ou outro artigo científico para sair a tiracolo com ele, defendendo o seu método de trabalho, que já foi previamente definido com base na sua opinião, na sua vivência, não é medicina baseada em evidência. Então eu vou te explicar como que a gente faz uso dela na nossa área de cuidados e tratamento com cães e gatos com problemas comportamentais. A medicina baseada em evidências, que pode também ser aplicada em outras áreas de cuidado com a saúde dos nossos pets, e aí ela é denominada prática baseada em evidências, surgiu na década de 90 no Canadá, sendo proposta por um grupo de pesquisadores que visava aplicar os resultados científicos na prática da medicina. A ideia era trazer para o dia a dia da prática em medicina, ou seja, para a tomada de decisão sobre qual tratamento usar para determinado paciente, muito mais do que apenas a experiência do profissional. Então, trazer para a tomada dessa decisão os resultados de trabalhos científicos, com o objetivo de melhorar a eficiência dos tratamentos em medicina. Então, segundo a medicina baseada em evidências, a decisão sobre qual tratamento usar para determinado paciente vai depender de uma tríade, que é composta pela experiência do profissional, pelos anseios do paciente, no nosso caso, pelas características desse paciente e os anseios da sua família, dos humanos, e também pela ciência, através das suas melhores evidências científicas. Quem norteia essa tomada de decisão é a ciência, as melhores evidências científicas. Então, um ou outro tratamento vai ser decidido em função das melhores evidências científicas em relação à sua eficácia e segurança que temos disponível. Uma vez tendo decidido sobre esse cuidado, esse tratamento, aí sim, na colocação em prática dessas condutas, deve-se levar em conta aí a experiência do profissional e os anseios do paciente. Tudo isso buscando o melhor tratamento para aquele paciente. Percebam que a gente está falando de evidências, grupos de artigos científicos. Não se trata de resgatar um artigo de 1900 e bolinha que estudou determinado tratamento, determinado fenômeno, muitas vezes com uma outra espécie, e mostrou que aquele tratamento é eficaz, e trazer isso hoje em dia para a utilização com a nossa espécie, com aquele indivíduo, acreditando que vai ser eficaz também. Da mesma forma que não é o caso de sair se empolgando com um artigo recentíssimo que estudou um tratamento, um fenômeno na nossa espécie com alguns indivíduos e mostrou resultados fantásticos. Isso não é fazer medicina baseada em evidência. Para fazê-la, nós precisamos nos debruçar sobre um conjunto de artigos científicos sobre aquele tema, sobre aquele problema que a gente está estudando do nosso paciente, na espécie do nosso paciente, nos últimos tempos, e avaliar esses artigos científicos todos sob a luz da metodologia científica, avaliar a qualidade desses trabalhos, e aí sim a gente vai poder concluir sobre qual é a melhor evidência, os melhores resultados em relação a essas técnicas de tratamento, e aí sim decidir qual dessas técnicas usar.
Inclusive, quando a gente avalia esses artigos científicos, a gente vai ter que ranqueá-los em relação à qualidade de suas evidências. Então, a gente tem vários tipos de artigos científicos, desde artigos cujos resultados vão constituir uma fraca evidência, então estudos de laboratório, relato de um caso ou até séries de casos, até artigos que vão estar no topo da pirâmide, cujos resultados são prontamente aplicáveis, porque os seus resultados constituem fortes evidências científicas, como são, por exemplo, os estudos controlados, aleatorizados e as revisões sistemáticas. Querem um exemplo para entender bem esse processo? Então, vou dar um exemplo para vocês. Encorajar e recomendar ou não que as pessoas tenham gatos em grupo. O que diz a ciência? Suas melhores evidências. Não há consistência, pessoal. Ainda que isso seja um fenômeno em vários países, inclusive no Brasil, com uma grande porcentagem dos tutores de gatos tendo gatos em grupo, inclusive eu, a gente não pode dizer que esses gatos sofrem mais estresse ou têm um bem-estar diminuído se comparado a gatos que vivem sozinhos. Ainda que aqui e ali a gente veja e a gente lide com casas com vários gatos, com vários problemas de saúde física e até problemas de comportamento, como brigas entre os gatos, eliminação inapropriada nessas casas, a gente não tem uma robustez nos trabalhos científicos, naqueles melhores, naqueles não viesados, naqueles com melhores evidências, mostrando que o nível de bem-estar desses gatos é diminuído. Nós aqui no Brasil já realizamos algumas pesquisas sobre esse assunto, comparando, por exemplo, os níveis de estresse desses gatos que vivem em grupos comparado com gatos que vivem sozinhos, e a gente não encontrou um maior nível de estresse nas casas multigatos. Por outro lado, outras pesquisas já encontraram maiores níveis de estresse nessas casas, enquanto outras encontraram menores níveis de estresse. Recentemente foi publicada uma revisão sistemática sobre o assunto. E lembre, as revisões sistemáticas estão ali no topo da pirâmide, porque elas vão juntar todos os artigos em relação, considerando a qualidade deles, e vão tentar traçar diretrizes sobre os assuntos. Essa revisão científica publicada no ano passado mostrou que ainda faltam estudos sobre o assunto e que outros fatores, tais como a qualidade daquela casa, dos recursos distribuídos, acesso ao lado de fora, a relação que as pessoas têm com os gatos, parece ser tão ou mais importante do que o número de gatos na hora da gente avaliar o bem-estar deles. Vejam, não estamos dizendo aqui que os gatos precisam de companhia ou recomendando que as pessoas tenham mais gatos. Não há dúvida que você cuidar, treinar, adequar um ambiente numa casa com vários gatos é muito mais trabalhoso e desafiador. A gente vê problemas de comportamento nessas casas. O que nós estamos dizendo é, quando a pergunta diz respeito ao nível de bem-estar desses gatos, a gente não tem um consenso, ainda faltam pesquisas. E eu não posso negar isso ou colocar debaixo do tapete. Seria até mais conveniente para mim recomendar que as pessoas não tenham gatos em grupo. E se eu considerar as dificuldades envolvidas, talvez a melhor recomendação seja essa. Mas quando as pessoas me perguntam sobre o nível de bem-estar desses gatos, a gente tem que ser fiel às evidências científicas, as melhores delas. E essa revisão sistemática aponta para uma ausência de resposta definitiva sobre o assunto. A gente precisa investigar mais ainda. Sem dúvidas, colocar em prática essa medicina ou prática baseada em evidências é difícil, por vezes cansativo, mas não é impossível. A quantidade de artigos científicos publicados a cada dia é enorme e a gente precisa estar atualizado em relação a eles, então a gente precisa acessar aí as bases de artigos científicos, a gente precisa ler em detalhes esses artigos todos que estão em sua maioria em inglês, aí a gente tem que avaliá-los em relação à sua
a qualidade da evidência trazida por esses artigos. Então aí a gente tem que entender sobre métodos científicos, sobre epidemiologia e até sobre estatística, para então tomar nossas decisões em relação aos melhores tratamentos e ter tudo isso fresquinho na hora da gente usar isso na prática. Então a nossa decisão depende desse conhecimento todo. Quanto melhor, quanto mais a gente usar essas evidências científicas na hora de tratar, de cuidar dos nossos pacientes, maiores são nossas chances de sucesso. Fazer medicina ou prática baseada em evidências é também se colocar disponível a mudanças. As novas pesquisas vão surgindo aqui e ali, a gente segue se atualizando, lendo-as, tomando nossas decisões com base nas melhores evidências. Em algum momento, as evidências vão nos levar para caminhos distintos do que a gente está usando no momento. Então, por exemplo, em relação às casas multigatos, se em algum momento a gente tiver uma força nas evidências, uma robustez, uma consistência nos resultados das pesquisas, mostrando que ter gatos em grupo melhora ou piora de fato o bem-estar dos nossos gatos, aí sim a gente vai adequar as nossas recomendações. Isso não porque alguém ou uma tendência ou a nossa opinião está nos levando para uma recomendação ou outra, mas porque as evidências estão deixando claro que as nossas recomendações devem ser adaptadas. Então a gente tem que estar disponível para isso. A medicina baseada em evidências não é só difícil, infelizmente ela é também delicada. Aquelas pessoas que, como eu, atuam na área e defendem a área são muitas vezes alvo de duras críticas. As pessoas dizem muitas vezes que a gente é viciado em ciência, que a gente é idealista, extremista ou até dogmático. Isso tudo é um verdadeiro equívoco. A gente só está levando aí à risca uma prática, uma ideia, um conceito atual, objetivo e que vai nos levar aos melhores resultados, nos prevenindo de falhas e insucesso na terapia, nos cuidados com os nossos animais. Muitas pessoas não ligam e até combatem a ciência, isso é uma pena. Outras pessoas e até vários profissionais já dão os primeiros passos e começam a se familiarizar aí com os artigos científicos, isso é muito bom. Outras pessoas, outros profissionais como eu, vão realmente aderir a essa medicina ou prática baseada em evidências e vão mergulhar nesse mundo científico. É assim que deve ser. E por consequência a gente vai debater, vai discutir, vai questionar vivências, experiências pessoais, achismos. A gente faz isso com a nossa própria percepção. E é assim que deve ser, isso é normal, isso é parte de colocar em prática esse conceito tão importante e tão atual, não é arrogância. Agora, se no final das contas as pessoas seguirem aí dizendo que a gente está se escondendo atrás da ciência, quer saber? Tudo bem. Porque, no final das contas, os holofotes estão na ciência. É a ciência que vai conseguir avaliar os fenômenos do nosso dia a dia com sistemática, com objetividade e imparcialidade. Então, realmente, o destaque é dela. Então, tudo bem ficar ali, escondidinho atrás dela. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com os amigos esse vídeo, deixem seus comentários. A gente pode falar mais sobre esse assunto, é só vocês pedirem, então escrevam nos comentários. Aproveite e se inscreve no canal, aciona o sininho e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!